Fala turminha, Diego aqui. Vamos voltar a falar sobre indies que vão sair em 2025 e além. Fiquem ligados porque essa lista está demais. Não teremos jogos como Silksong, Crossworn, Replaced e outros que já citei em listas anteriores. Vamos focar nas novidades e tem muito jogo brasileiro nessa lista. Eu quero ver se vocês conheciam. Já de cara eu tenho duas menções fora dos aguardados, que são jogos já lançados, ambos em 2024 e do mesmo desenvolvedor. Archeogen é uma plataforma de precisão no estilo Celeste, muito bem feito e tem uma mecânica sensacional de se agarrar a partes do cenário com seu chicote à la Indiana Jones. Cenários lindos e que traz uma sensação indescritível a jogar e passar por todos os obstáculos à nossa frente. O jogo se encontra disponível na Steam por apenas R$ 12,99. Isso aí é perfeito, galera, então não percam essa oportunidade. O outro jogo do mesmo desenvolvedor, Rocket Rats. Eu achei muito curiosa a sua proposta por ser um survival-like, naquele pique de hordas de inimigos ali, e você controla um ratinho astronauta, coleta queijo, obviamente, e vai melhorando equipamentos e habilidades, tentando sobreviver a todo aquele caos. É aquele estilo de jogo que você pode ficar preso por horas e horas sem nem perceber. E como o primeiro citado, o preço está ainda melhor, por apenas R$ 7,99, para se divertir aí horas e horas, como eu disse. Fica então essas duas excelentes recomendações de um dev brasileiro. Eu queria antes de tudo agradecer a galera da live aí que deu muitas sugestões de jogos que vão aparecer aqui. E se alguma delas foi a sua, comenta aqui embaixo para que todos saibam a sua indicação. E adentrando então a nossa lista, que na verdade são 21 jogos e não 20, hein? Olha só, uma surpresa. Pois a Aeterna Lucis teve seu trailer de revelação enquanto eu editava esse vídeo, e nada mais justo do que adicioná-lo por aqui. A Aeterna Lucis, a sequência do incrível Aeterna Noctis, um dos Metroidvanias mais difíceis que eu já joguei. Lucis vem com a protagonista que teve participação direta em Noctis, a Rainha da Luz. Um novo mundo, novas missões e, claro, novos poderes e caminhos das dores, que são o foco do jogo, meus amigos. As sessões de plataforma desse jogo prometem ser ainda mais insanas que o primeiro, então vamos nessa, Só vamos. A Aeterna Lucis vem em setembro de 2025, com o português do Brasil já confirmado, excelente notícia, incluindo aí todas as plataformas, e tem tudo para ser uma grande promessa desse ano. Billy Bust Up. Quem achou que só teria jogo de plataforma 2D está muito enganado, pois Billy Burst Up vem como um bom plataforma 3D com temática musical e rítmica. Para quem curte, é um prato cheio. Sempre me lembro de Crash Bandicoot quando eu vejo jogos nesse estilo. Eu preciso jogar mais o gênero, porque é diversão certa e boas horas de desafio. Ainda sem uma data específica e inicialmente lançando apenas para PC, é um jogo para ficar no seu radar. Ele teve uma campanha no Kickstarter, se me recordo bem, e é mais um de desenvolvedor brasileiro, que inclusive terá dublagem em português e é sensacional. Absolum. Esse aí é um beat'em up, frenético e muito bem desenhado, gráficos estonteantes. Eu diria que com uma animação que me lembrou muito as de Dead Cells. Eu até achei que tinha alguma ligação quando eu vi o trailer. Mas se você curte o gênero, corre lá e adicione a sua lista de desejos. Infelizmente esse estilo eu não curto tanto, mas eu pretendo dar uma conferida quando ele sair porque tá muito bonito. A previsão é 2025 para PC, Switch e PlayStation. Jedi Cake, uma plataforma de ação onde controlamos singelos dinossauros, que na verdade nós somos uma família ali e podemos trocar de um por um de acordo com as situações, para enfrentar os diversos obstáculos que são colocados na nossa tela. Em alguns momentos, nadar será necessário,
em outros mais força bruta, então é um jogo que me lembrou Monster Boy. Tem ali a mesma premissa e tem a previsão também de sair no PC, mas sem uma data definida, mas ele tem uma demo na Steam, então você pode testar agora se quiser. Hell Clock, esse aí é mais uma marca brasileira nessa lista. Vai contando aí, hein? O jogo é um RPG de ação, né, no estilo roguelike, só que o mais incrível, ele retrata a Guerra de Canudos, lá no sertão da Bahia. Um conflito histórico para o Brasil, para quem entende um pouco da história, porém ameaças sobrenaturais tomarão conta do cenário e cabe a nós resolver todos os problemas. Pelo que eu pesquisei, o jogo sai para PC neste inverno, então não estamos tão longe. Seedless Light, uma plataforma de ação com elementos de Metroidvania, baseado em criaturas etéreas, cenários deslumbrantes e uma boa trilha sonora. Infelizmente eu não consegui achar muitas informações sobre o projeto, mas o trailer se mostrou bem promissor. O último registro, né, ao menos o que vi, foi de 2023. Eu não sei se o dev continua no projeto, mas me animou bastante e é mais um jogo feito no Brasil. Olha só, hein, galera, representando aí nessa lista. A previsão é de sair em todas as plataformas, mas sem data definida. Bagdex, se você está se perguntando, só vai ter jogo BR aqui? Aí eu vou falar, que bom, eu fico muito feliz que quando temos excelentes projetos sendo feitos no nosso país, eu acho que o mundo precisa conhecer o potencial que temos aqui. Mas infelizmente, né, galera, as próprias pessoas que estão ao nosso redor não dão o devido valor. Mas Bagdex é para ser aí o Pokémon brasileiro, se a Nintendo deixar, hein? Brincadeira. Um jogo lindo, RPG de turnos, combate com criaturas incríveis, os Bagmons. Você tem a liberdade de explorar, cultivar, criar e, claro, né, o principal, evoluir seus Bagmons para ganhar as lutas mais difíceis. Um projeto fantástico que promete vir em 2025, inicialmente para PC, mas é muito provável que saia também nos consoles futuramente. E tem uma demo de combate, ao que parece, né, para testar. Então, vamos nessa. The Eternal Life of Goldman. Esse aí é um jogo que apareceu em eventos recentes, mas eu fui notá-lo apenas por agora. Um jogo de plataforma de precisão. E é muito curioso porque eu sempre questiono, né? Por que alguém não faz um jogo no estilo do Super Mario World, lá do Super Nintendo? Sempre me vem essa ideia. Segundo descrições, esse jogo vai abdicar de coisas frustrantes e que não fazem sentido, para mostrar que a simplicidade pode muitas vezes ser melhor. Isso me interessou muito. Pular 3 vezes na cabeça de um chefe para derrotá-lo? Sim, eu quero muito ver isso em um jogo atual. E tudo indica que vai acontecer nesse jogo. E está lindo, falando aí graficamente. Com previsão de sair no PC, Switch, Xbox Series e PlayStation 5 e com o português do Brasil confirmado, porém ainda não temos uma data definida. Moonlighter 2, a sequência de Moonlighter que é aclamado pelos fãs, mas uma mudança no visual saindo ali de uma pixel art para um 3D isométrico preocupou um pouquinho a galera. Embora a essência do jogo, né, e a temática estejam lá, é só quando sair para nós vermos de fato o que mudou. Mas basicamente continua sendo um RPG com gerenciamento de recursos e está muito bonito, isso aí não podemos negar. Aquele estilão, né, dos Zeldas clássicos sempre faz sucesso. O jogo sai apenas para PC, PlayStation 5, Xbox Series. Talvez, né, quando o Switch 2 lançar, eles coloquem também, mas até o momento só as 3 plataformas e está previsto para 2025 e o português do Brasil confirmado, não tem coisa melhor. E agora, eu nem sei pronunciar o nome desse jogo, mas esse não tem como esquecer quem o indicou. O Damage Máximo, que sempre extrai no canal, né, foi ao submundo dos jogos indies encontrar essa pérola. São devs japoneses e pior que o jogo tem uma proposta super interessante. Eu fiquei muito empolgado e pelas imagens vocês podem ver isso aí também. O personagem precisa caminhar pelos cenários, né, vencendo ali obstáculos, mas ele deve usar uma bomba para se locomover. É insano, cara, juntar Bomberman com sessões de plataforma. Eu não vejo a hora disso aí sair e a previsão é no nosso verão. Então deve ser ainda esse mês, só que apenas para PC. Fireland. Esse aí é um daqueles jogos que dá gosto de ver um trailer. Uma pixel art maravilhosa e um estilo de RPG clássico da era 8 bits. Fireland
É um jogo que está disponível aí por R$ 37,99 na Steam em acesso antecipado, tá? Mas ele já tem bastante conteúdo pelo que eu pesquisei. Me parece que as partes finais serão lançadas ainda esse ano e com isso é muito provável que tenha o seu lançamento completo. É um jogo aí que pretendo testar com vocês no canal de lives em breve. E ele teve também uma campanha no Kickstarter e muito provável que vai sair para consoles no seu lançamento oficial, mas infelizmente ainda não tem o português do Brasil. E isso pesa bastante, né, galera? Principalmente por ser um RPG. E chegamos então nos 10 primeiros dessa lista. Vamos lá. Em 10º lugar, Dwat Beyond Light and Shadow. Esse é um Metroidvania com elementos de RPG e as animações em pixel art estão super fluidas. Baseado na mitologia egípcia, isso aí também já me chamou bastante atenção. Iremos ao submundo acabar com os planos de alguns deuses do Egito, com as mecânicas clássicas, né, de um bom Metroidvania como dash, pulo duplo e muito mais. É um jogo para ficar no nosso radar, mas que infelizmente, com muita tristeza, ele não tem o português do Brasil e só está confirmado para PC e sem data definida. Em 9º lugar, Morning Star. Esse jogo está lindo. Outro Metroidvania, agora começou mesmo Metroidvanias, mas desenhado à mão. Não tem muitas coisas dele, apenas imagens e um breve vídeo que eu mostro a vocês aí. Mas só por isso já deu para ver a atmosfera e detalhes que esse jogo possui. Fora a iluminação, que para mim foi um destaque bem positivo nessas imagens. Morningstar não tem previsão de lançar, então talvez vamos esperar aí bons anos para ver esse jogo, mas já vale deixar na sua lista. E esse jogo é mais uma produção de brasileiros. Cara, sinceramente eu estou muito surpreso com a qualidade que vamos ver em jogos indies daqui a alguns anos. Já vemos hoje e vamos ver ainda mais. E me sinto lisonjeado de poder ao menos, né, divulgar esses trabalhos por aqui. Em 8º lugar, Sessions. Talvez algumas pessoas vão reconhecer esses traços. Sessions é a continuação, entre aspas, aí de Redu. É um jogo feito por um brasileiro. Nessa minha conta da Steam eu não tenho o Redu, mas eu vou até adquiri-lo para podermos jogar em live qualquer dia desse. É um jogão, tá? Sessions vem então para ser um promissor survival horror 2D. Olha que coisa interessante. Com muitos temas pesados, né, e sensíveis, o criador quer passar ali a cruel realidade de um mundo com humanos sintéticos, onde os sentimentos praticamente, né, nem existem mais. Uma coisa preocupante é que eu tenho esse jogo na minha lista de desejos desde o início de 2023, cara. E não tem muita movimentação pelo que eu percebo nele. Eu não acompanho as redes do criador do projeto, mas eu espero muito, muito mesmo, que não tenha sido abandonado. É promissor demais. A previsão inicial era sair no PC, mas ainda não temos nenhuma ideia de data. Em 7º lugar, Twilight Monk. Muita gente pode questionar esse jogo em 7º da lista, mas vamos lá. É uma mistura de RPG com Metroidvania, um mundo aberto com dungeons e um mapa em camadas. Ou seja, né, com ambientes subterrâneos, ambientes nos céus, que coisa louca. E tem uma pitada de RPG de turno e com uma lore baseada no Kung Fu. Olha só isso. Eu não sei se será uma salada mista para o bem ou para o mal. Porém eu fiquei curioso e achei bem inovador juntar esses estilos de jogo. A previsão de sair em março desse ano para PC e Switch. Mas eu estou com minhas dúvidas aqui. É aquele que teremos que esperar sair para descobrirmos mais ou menos quanto com o português do Brasil já no lançamento. Em 6º lugar, Skydust. Está aí mais um projeto brasileiro na lista. Quem contou quantos BR tivemos até agora? Comenta aí. Eu falei que não citaria o Replaced nessa lista, mas cara, esse jogo me lembrou demais o Replaced. Aquele estilo pixel art 3D me encanta muito. E por aqui está tudo lindo. O jogo se passa em uma São Paulo devastada por desastres globais e com uma sociedade colapsada. Nos resta enfrentar os perigos desse mundo onde os dados são tudo que os outros querem. Com parry, árvore de habilidade, 2 mundos distintos e muito mais, Skydust é um jogo de potencial extraordinário. E coloque na sua lista de desejos, faça esse favor a si mesmo. Ainda não tem previsão de lançamento até o momento e apenas o PC foi confirmado, né, ao menos nas minhas pesquisas. E vamos agora, galera, para o top 5.
Lembrando que além de termos, né, algumas indicações dos inscritos, essa lista é muito sobre o meu gosto pessoal, tá? Então pode não conter, né, um jogo ou outro que você está ansioso e queria vê-lo por aqui, mas não viu. Em quinto lugar, Moon Samurai. Dispensa comentários. Pelo trailer já vemos os detalhes nos movimentos do personagem, cenários, lutas incríveis. Um jogo no estilo plataforma de ação com elementos de Metroidvania e beat'em up. Você pode escolher ir no corpo a corpo, né? Mas também terão armas, além de esquivas, bloqueios e muito mais. Obviamente não é tudo sobre combate, teremos bons puzzles e muito parkour. E é isso que queremos, né, galera? Previsão de sair aí em todos os consoles e também no PC, claro. Está previsto para o fim de 2025, então deixa anotado na sua agenda. De agora pra frente é só pedrada. Quarto lugar, Ninja Gaiden Ragebound. Que satisfação ver Ninja Gaiden retornando ao 2D e ainda mais com a The Game Kitchen na sua produção. Os desenvolvedores de Blasphemous estão insanos nos últimos anos, hein? Estou surpreso, sinceramente, com a quantidade de trabalho que eles estão fazendo. E esse novo Ninja Gaiden, ao que tudo indica, né, parece ter iniciado junto ao fim da produção de Blasphemous 2. Que coisa louca! Ryu Hayabusa então vai retornar e será aquele estilo de jogo fácil de aprender, mas difícil de dominar. Plataforma de ação implacável. E se seguir a tradição, né, teremos um jogo aí bem difícil, pois quem conhece Ninja Gaiden sabe que não é moleza não. Uma reimaginação de um clássico não tem como dar errado. Todas as plataformas receberão o jogo, menos o mobile, né? E a previsão é de sair no segundo semestre de 2025, especificamente no nosso inverno. Então, até lá. E agora, Top 3, terceiro lugar, Threads of Time. Eu não tenho palavras para descrever o quão lindo esse jogo está. RPG japonês de turnos, clássico no estilo HD 2D, como remakes de peso fizeram. Poderia apenas deixar o trailer passar na tela aqui para vocês contemplarem, mas para quem curtiu Sea of Stars, talvez até entrou, né, nesse universo dos RPGs de turno com ele, vai adorar Threads of Time. Teremos uma temática que particularmente me agrada muito. São várias eras que vão desde dinossauros a futuros distópicos, e tudo isso com um estilo de arte avassalador. E cara, que coisa linda essa arte, não tem como deixar de elogiar. Esse estilo sempre tem trilhas sonoras também memoráveis, e para quem é fã, só resta esperar. E mesmo para quem não curte o gênero, eu acho que vale a pena arriscar nesse jogo. Ele sai para PC e nos consoles será um exclusivo de Xbox até o momento pelo menos. E não tem uma data definida para lançar, o que é uma pena. Mas o PTBR já está confirmado. Em segundo lugar, Shinobi Art of Vengeance. Mais um jogo que volta ao estilo 2D, e esse, galera, após 14 anos. Talvez não poderíamos considerá-lo indie, tá? Até por ser da SEGA e ter a própria SEGA como publisher. Então vai de cada um isso aí. Mas será um jogo muito no estilo de quem curte as indicações que eu trago aqui no canal, e esse está insano, conforme vocês podem ver aí no trailer. Quem não conhece a franquia talvez pode testar principalmente os jogos do Mega Drive, que é de onde vem a inspiração, né, para esse, vou falar assim, remake / reboot da franquia. O jogo já tem data, já tem preço, então já tem tudo que a gente precisa saber. R$ 134,00 na pré-venda da Steam, pelo menos no PC, né? E lança no dia 29 de agosto de 2025 para todas as plataformas. Então não falta muito, hein? Agora, o primeiríssimo lugar. Falamos tanto em jogos brasileiros nessa lista, e o primeiro lugar, obviamente, é de um jogo brasileiro. Onikura. Feito pela Too Dark Studios, composta por 3 pessoas, olha só, hein? Os caras mandaram bem demais. Tensai é o protagonista do jogo e é incumbido por uma profecia a derrotar todos os Onis que devastaram o Japão, através da árvore sagrada que foi chamada de Onikura, que o ajudará. Tensai vai enfrentar os piores pesadelos e tentar triunfar nessa grande aventura. Parece até uma sinopse de filme, né? Onikura então é um boss rush 2D em pixel art lindíssimo que vai testar aí os seus limites e habilidades com o controle. De parries precisos a especiais certeiros, você empunhará a lâmina que selará o destino do Japão.
você é livre para decidir o seu caminho, enfrentar o Oni que estiver mais preparado. Com um visual aí deslumbrante, cores que combinam de forma harmoniosa e tão satisfatória que, sinceramente, galera, muitas vezes eu fiquei parado ali só observando aquela cena. Só por aí já podemos ver como tudo foi pensado. Além de ter uma trilha sonora para cada ambiente e batalha, você vai ficar ainda mais imerso na luta com toda essa emoção. Após derrotar cada Oni, lhe é concedido pela árvore sagrada 2 talismãs que você entrega dando a alma deles. E você vai escolher um dos 2 de acordo com o seu estilo de jogo e também de acordo com a progressão que você está fazendo. Isso te dará benefícios nas próximas lutas e aumentará em muito suas chances de sucesso. O jogo já possui uma demo bem caprichada, que inclusive conta com marcador de tempo, já tem até speedrun da demo sendo feita, e eu estou com uma ideia de fazer talvez um evento aqui no canal para vocês poderem ganhar chaves do jogo quando ele sair. Então fiquem atentos que vamos fazer esse evento logo logo. Tem também contador de mortes, visibilidade de dano, além de modos específicos para quem tem problemas visuais, está muito completinho. Então corre lá, jogue a demo e não se esqueça de deixar o que achou em um formulário dentro do próprio jogo. E se você já jogou, deixa aqui nos comentários a sua opinião, isso é muito importante para os devs, cara. Assim como adicionarem o jogo à sua lista de desejos, faz uma diferença enorme, não só para isso, mas para todos os jogos que eu citei nessa lista. Eu sempre falo isso aqui no canal. Eu estou tendo a oportunidade de testar algumas coisas do jogo junto aos devs e isso tem sido uma experiência incrível. Foi o mesmo que eu passei com Nine Sols. É sensacional ver um projeto acontecer e ainda mais aqui no Brasil. Quem puder então apoie todos os jogos, faz muita diferença. Galera, então é isso. Não podemos mais reclamar de jogos até Silksong sair, hein? Se sair, né? Brincadeiras à parte, que seja um ano incrível, principalmente pelos indies brasileiros, e que o nível sempre se eleve. E vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, pois os caras merecem demais o nosso apoio. Nos vemos então no próximo e quero ver vocês, pro players, na speedrun da demo de Onikura, hein? Vamos lá. Grande abraço e até o próximo vídeo.